né? Em 49, o Norman Granz, que é um produtor musical, conhece o Oscar Peterson e fala para o Oscar Peterson que ele precisa é, ir para o Carnegie Hall fazer uma apresentação. E o Oscar Peterson fala que jamais, não, o Carnegie Hall não é um lugar para se apresentar, para tocar o que eu toco, não sei o que e tal. Mesmo que já tinha havido outras apresentações de jazz na época do swing e tal, né, nessa era, mas o Oscar Peterson fala isso, que não, impossível, isso é para um outro tipo de música, para um outro tipo de pessoa. Talvez a questão do público, né, ele deve ter ficado um pouco intimidado quando ele falou isso. Mas enfim, nesse mesmo ano, o Norman Granz arruma um concerto no Carnegie Hall e leva o Oscar Peterson, mas ele não consegue o visto do Oscar Peterson como um músico, né, para trabalhar. Então o Oscar Peterson vai para os Estados Unidos e ele vai para a plateia do Carnegie Hall. E aí ele entra como músico convidado. Em um certo momento, eles anunciam que tem um músico na plateia que vai tocar, vai fazer uma participação. E o Oscar Peterson vem e começa a tocar. E o baixista dessa época é o Ray Brown. Ray Brown e o Oscar Peterson, eles fazem eles têm uma parceria de longa data, né? Até o fim da carreira deles ali, né? Até o Ray Brown morre antes de Oscar Peterson. Então, até o Ray Brown morrer, eles tocaram junto dessa década, desse começo dessa era até a hora que ele morre, né? Então, o primeiro trio que ele forma é aqui, ó. Ray Brown do contrabaixo e Charlie Smith na bateria. E o Oscar Peterson no piano. Então, ele forma esse trio e eles tocam isso aí no começo de 50, né? Depois desse período, o baterista, ele sai, que é o Charlie Smith, ele sai da bateria e quem entra é o Irving Ashby, que é o guitarrista do Nat King Cole, e ele forma esse trio, que é o Oscar Peterson, Ray Brown e o Irving Ashby. Só que aí depois o Irving também sai da guitarra e entra Barney Kessel. O Oscar Peterson diz que o Barney Kessel era um músico de estúdio e queria ir para esse lado do ao vivo, né? Queria sair para tocar. E aí quando o Oscar Peterson chama ele fala que ele tá muito quente assim, tá com muita vontade, né? Tá com sangue no olho. Então ele vai, eles tocam por um tempo também, só que aí depois o Barney Kessel começa a querer fazer outras coisas e acaba saindo desse trio. E aí quem entra nesse trio no lugar do Barney Kessel é o Herbie Ellis, que é esse guitarrista aqui, ó. E esse trio dura de 53, quando eles começam a tocar, e vai até 58. Em 58, esse trio acaba porque o Herbie Ellis ele tá com uma dependência de álcool muito grande e ele precisa sair para se tratar. Então ele acaba saindo em 58 e aí quem forma esse trio, quem faz parte agora do trio, é o baterista Eddie Thigpen. Então esse baterista vai tocar com o Oscar Peterson e com o Ray Brown e eles tocam no começo dos anos 60 até 65, que é quando acaba esse trio também aí. Na década de 60, o Oscar Peterson gravou alguns discos que foram muito importantes também para sua carreira, que é o Night Train, o primeiro disco. Então, esse disco aqui é um dos discos mais conhecidos dele. Se você procurar por Oscar Peterson, com certeza isso vai aparecer facilmente aí. E um próximo disco que ele grava é o Canadian Suite. Então ele grava esse disco também, que é um trio. Aí o Eddie Thigpen na bateria, Ray Brown no baixo, o Oscar Peterson no piano. É o que ele já vinha fazendo aí, né? Então ele grava algumas coisas aí. E aí, ainda na década de 60, o Oscar Peterson teve bastante trabalho, fez bastante coisa. Ele grava para um selo da Alemanha, MPS, ele grava uma coleção de seis álbuns, que é o Exclusively for My Friend. Então, são 6 álbuns solos que ele grava. E é incrível, né? Se você não ouviu ainda esse trabalho, dá uma buscada, vai dar uma escutada que vale muito a pena. Que é onde você consegue extrair tudo do Oscar Peterson mesmo, né? Porque você consegue pegar essa parte solo dele, ele tocando sozinho. Então, mão direita, mão esquerda, swing. Que o Oscar Peterson é um cara que tinha muito swing, né? Ele começava a tocar e você já percebia isso. Então, quando a gente ouve os trabalhos solo dele, a gente percebe de uma forma diferente, porque só tá ele tocando, né? Mas quando tá tocando com outros músicos também você percebe isso. Então, essa forma de tocar com grupo e com formação de grupos, trio, quarteto, enfim, ou solo, você percebe a técnica dele e como ele tocava. Quem deu essa ideia dele tocar solo foi o Norman Granz também.
Porque o Oscar Peterson tocava sempre em trio. Quer dizer, desde quando ele começou, né? Quando ele saiu lá do Johnny Holmes, então ele começa a tocar um trio. E aí, quando ele conhece o Norman Granz, que ele fala, ó, você poderia tocar algumas coisas solo, então poderia ser algumas coisas mais delicadas, fazer alguma coisa assim, mais fino, mais refinada e tal. E ele fala que não, né? Ele fala, não consigo ver um piano tocando sozinho dessa forma. Ele falou, você sabe a forma que eu toco, em trio, não sei o que e tal. Daí ele insiste e o Oscar Peterson começa a testar nos shows a fazer isso. Em algum momento ele vai lá, toca solo, depois volta e tal. E aí deu super certo, né? Porque ele tocando solo era incrível, da mesma forma que ele tocava com outros músicos, né? Então ele começa a tocar e aí ele vai tocando por um bom tempo, toca coisa solo e tal. Na década de 60, quando acaba o trio que ele vem tocando, que é o Ray Brown no baixo e o Eric Thigpen na bateria, ele forma um outro grupo, que é o Sam Jones no contrabaixo e Louis Haynes na bateria. Então ele forma esse grupo, toca um tempo com esse grupo. Depois que ele está tocando com esse grupo, isso em 65. Aí em 67, o batera sai e aí quem entra de bateria é o Bob Durham. Entra como baterista dele e fica um tempo com essa formação ainda, né? Isso na década de 70, né?